Agora vamos para os sapos. Então, o problema dos sapos é um problema temático também, não exatamente sobre os povos andinos, mas sobre tratando aí, não deixando passar os 100 anos da Semana de Arte Moderna. A gente traz, então, um poema que não foi escrito exatamente em 1922, mas foi lido na Semana de Arte Moderna, que se chama Os Sapos, do Manuel Bandeira, um poema que causou um rebuliço e até hoje tem um certo impacto, né? E o poema vai tratar, dentre outras coisas, ali cria uma oposição entre o sapo tanoeiro e o sapo cururu. Né? Então, o sapo tanoeiro, ele procura falar muito bem, ele faz uma poesia muito regrada, e o sapo cururu, não. O sapo cururu representando mais um poeta mais popular, um poeta mais simples, ele vai falar de outra maneira. E a gente aproveita isso para recordar que a poesia que era escrita um pouco antes da Semana da Arte Moderna, e também continuou a ser escrita depois, né? Era uma poesia muito diferente daquela, com estruturas gramaticais que a gente já pode afirmar com alguns estudos que já era praticamente arcaico há 100 anos atrás. E a gente continua tendo muitas delas em textos até hoje, mas em textos muito formais, em textos em que a gente fica, nossa, mas a pessoa escreveu assim, a pessoa falou assim. Acho que a última vez que deu uma certa polêmica foi o nosso ex-presidente Michel Temer usando a mesóclise. A gente ficou, nossa, mas falar assim, você precisa se comunicar com o povo, né? Você precisa falar com a população. E desse jeito a população não vai entender, porque a mesóclise não faz parte mais da gramática do português brasileiro, não faz parte mais da nossa língua. E como alguns gramáticos gostam de dizer, se é que já fizeram parte algum dia do português efetivamente falado no Brasil. E a gente tem que olhar, então, esses trechos de poemas parnasianos e identificar se eles têm ou não estruturas gramaticais que a gente não fala mais no nosso dia a dia. Deixa eu dar um zoom aqui para eu conseguir ler. Então, na letra A, chamai, como Jesus outrora, os pequeninos, falai-lhes do Brasil entre louvores e hinos, dai a grande lição. Aqui a gente tem esse chamai, falai, que está escrito de uma forma que até lembra o latim, né? Esse A é. Então, a gente tem um imperativo usando a segunda forma, a segunda pessoa do plural, né? O vós. Isso já não faz parte mais. No Brasil, a gente não fala o vós. Então, a gente falaria chamem os pequeninos, falem. Esse lhes também, a gente poderia pensar, mas a grande questão... o dai também, obrigado. O dai também. A gente falaria deem, né? A grande lição. Na letra B, a gente vai ter minha alma revia, alucinada e louca, olhos cujo fulgor me entontecia a vista, lábios cujo sabor me entontecia a boca. A gente tem aqui, de uma forma destacada nesse poema, essa palavra cujo, esse pronome cujo, que não faz mais parte nem da fala, nem da escrita mais cotidiana do nosso português. Né? Estudos que pegam textos de jornal, por exemplo, mostram que o cujo vai aparecer muito pouco. O Marcos Banho, por exemplo, na sua gramática do português brasileiro, vai pegar uma série de textos escritos por falantes com alta escolaridade e ele não encontra mais do que 10 ocorrências desse cujo, mostrando assim, olha, tá? E a gente tem que aprender na escola como é que escreve, então são marcas de que já não faz mais parte. Na letra C, a gente não encontra nada, nenhuma estrutura exatamente diferente. A gente encontra uma inversão, né? uma ordem indireta. Mas aos pombais, as pombas voltam, e eles, os corações, não voltam mais. Mas essa inversão ela ocorre até hoje, inclusive na fala, quando a gente quer marcar, por exemplo, uma ênfase, ou quando a gente tem alguns efeitos pragmáticos, são vários, né? São variados, a gente pode jogar isso para frente. Como, por exemplo, quando duas crianças, olha, até mesmo crianças, quando duas crianças estão brigando, uma pode falar, você é feio. Não, feio é você.
Então, eu posso trocar até ali mesmo isso de uma forma completamente natural, não tem nada de arcaico. Depois, um sopro, o que de vida o gênio lhe insuflara, na letra D. E a gente tem aí uma marca que a gente não encontra mais, que é a de pretérito mais que perfeito simples. Tá? A marca que a gente vai usar hoje é de pretérito, a gente vai usar o composto, né? Tinha insuflado. E aqui nesse trecho, até mesmo o mais que perfeito fica estranho. O que nos parece, até quando a gente lê o poema todo, né? Porque o ideal é sempre ler o poema inteiro. Fica muito mais assim, uma forma arcaica e que ocorre no espanhol ainda, por exemplo, de marcar um passado simples, um passado perfeito, mas para que continue a rima, a gente vai usar a forma do pretérito mais que perfeito simples. Então, tem duas coisas. Quando a gente lê, já é estranho, a gente não reconhece bem, e depois, mesmo quando sabe, ainda tem uma dificuldade de fazer sentido. E a letra E é talvez a mais gritante, porque a gente tem a tal mesóclise, né, o parte as, a gente vai ter também essa marca de singular, do tu, né, o as, e ainda esse T, que é usado, mas nem tanto. Então, o mais comum, hoje em dia, seria falar, marcando o sujeito, né, você vai se poupar. Muito diferente de poupar-te as. E é isso, acho que eu já falei bastante. Mas é um problema interessante para a gente ler tanto poemas modernistas, mas também olhar na prática quais são esses poemas parnasianos, por que a gente na escola escuta os professores falando mal deles, e a gente pouco lê, né? A gente critica muito, mas pouco lê.